Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, mais um conteúdo, onde hoje vamos abordar sobre a população brasileira. Vamos entender de que forma o nosso povo, ele se originou, se miscigenou dentro do território brasileiro. Estão prontos para mais uma aula? Podemos começar? Vamos lá! Iniciando nosso assunto sobre a população brasileira, podemos perceber que ela foi e é bastante miscigenada. O que isso significa? Ocorre mistura de raças de povos dentro do território brasileiro por conta do nosso processo de colonização. E como ocorreu esse processo de colonização? Inicialmente, os índios que eram os habitantes do nosso território, ou seja, os povos nativos, com os africanos, que foram povos trazidos para serem explorados, escravizados dentro do Brasil, imigrantes europeus e asiáticos que vieram com o intuito de trabalhar e morar no nosso território, junto com os portugueses, que foi o grupo europeu que deu início ao desenvolvimento de formação da nossa população. Então, a nossa formação populacional ocorreu através do processo de miscigenação entre os brancos, os grupos europeus, português, espanhol, italiano, francês, holandês, grupos asiáticos, japoneses, coreanos, chineses, com os africanos, angolanos, nigerianos, moçambiquenses, e os índios. Esses são alguns exemplos de povos que começaram a habitar o território brasileiro no processo de domínio, colonização e moradia durante a formação da nossa história. Assim, o território brasileiro ele desenvolveu a cor específica com base nos pardos. Então, nós temos o desenvolvimento da miscigenação brasileira, ou seja, da nossa raça, pardos, e dentro dele nós temos os cafusos, os caboclos e os mulatos. Por quê? Porque são bases de miscigenações diferentes. Por exemplo, os cafusos é a mistura da raça dos negros com os índios. Os caboclos, dos brancos com indígenas, ou seja, com os índios. E os mulatos, dos negros com os brancos. Então, os pardos, que é a nossa denominação de hoje, ele, durante o seu processo, tivemos os cafusos, que foi a miscigenação entre negros e índios, que eram os africanos, os negros, os caboclos, os brancos com os índios, os brancos, que eram os europeus, e os mulatos, os negros com os brancos, africanos com europeus. Já com relação aos imigrantes, para a gente entender de que forma eles ajudaram no desenvolvimento populacional do nosso território, existiram dois sistemas com relação a eles, o de parceria e o sistema de colonado. Para vocês entenderem, o sistema de parceria ele foi muito adotado no estado de São Paulo, com os imigrantes que vinham trabalhar nas fazendas de café. E o que era esse sistema de parceria? Os fazendeiros, eles cediam um pedaço de terra aos imigrantes para que eles cultivassem os alimentos. Quando esses imigrantes, eles colhiam café e vendiam, o lucro era dividido entre o fazendeiro e esse grupo de imigrantes. Então, o lucro era dividido entre os dois. É como se ele estivesse pagando pelo aluguel da terra que ele estava usufruindo. Mais uma vez, sistema de parceria estava relacionado com o grupo imigrante recebia a terra para cultivar ela, o que ele colhia era vendido e ao vender esse produto, metade, ou seja, a renda, o dinheiro, a verba era dividida entre o fazendeiro e entre os grupos, ou seja, entre os grupos de imigrantes que faziam parte desse sistema. E por que os fazendeiros faziam isso? Para impedir que as suas terras fossem invadidas. Já o outro sistema,
o de colonato, ele ocorria muito no sul do Brasil, porque eles tinham a preocupação de povoar as terras e impedir as invasões. E ali era aplicado um sistema de colonato, que era um sistema misto. Por que misto? Porque tinha o cultivo e tinha a remuneração. O colono, ou seja, o imigrante, ele passava a receber um pequeno salário anual para cuidar de um pedaço de terra, principalmente relacionado ao cultivo do café. E no final da colheita, ele recebia um outro salário. Então, ele recebia um salário anual para proteger aquela terra e cultivar ela. E cada vez que ele fazia a colheita daquele café, ele ainda recebia um salário extra. Então, era uma troca comercial entre os fazendeiros e os imigrantes. E de que forma isso tudo era explicado para eles? Bem, no sistema de parceria, os imigrantes que desejavam vir para o nosso território, ou seja, para o Brasil, eles eram contratados pelos proprietários das fazendas, ainda fazendo esse acordo no país de origem dele. Estes pagavam sua passagem, que era feita de navio, o deslocamento do porto até a fazenda e sua hospedagem. Esse acordo, mais uma vez, ele ainda era firmado no país de origem. Deste modo, quando eles chegavam ao destino, já estavam endividados e sem poder obter a sonhada propriedade de terra. Por quê? Porque era-lhe prometido emprego, era-lhe prometido terras. Então, esses fazendeiros, eles já assinavam esses contratos lá, já para ter a garantia dessas famílias. E essas famílias, elas vinham nos navios já com passagem paga, elas iriam ter o seu deslocamento do porto até a fazenda, exatamente para os fazendeiros não terem prejuízo ao eles tentarem fugir, e eles tinham as hospedagens que eram as fazendas, as casas que eles iam morar. Igualmente, os colonos não podiam abandonar a fazenda enquanto não pagassem o que deviam. Então, tinha uma certa ameaça, porque quando eles chegavam no Brasil, os fazendeiros diziam que eles estavam endividados, que eles tinham que pagar tudo aquilo que eles estavam devendo. Pagar o quê? A passagem, a hospedagem, o deslocamento do porto. Então, existia uma base de chantagem. Então, esses colonos, eles tinham que cuidar dessas fazendas, eles não poderiam abandonar. Esse sistema era tão cruel que foi registrado uma revolta de imigrantes alemães na fazenda de Ibicaba, do senador Vergueiro, em São Paulo. A consequência foi a proibição de imigrantes ao Brasil em 1859. Isso aqui com relação ao sistema de parcerias. A gente acha que, analisando, que era uma posição boa. Mas a partir do momento que eles não tinham a sua liberdade de sair daquela terra e poder ir para outra, é como se eles fossem também relacionados com o trabalho escravo. Qual a única diferença com relação ao trabalho escravo? Eles não viviam acorrentados, eles não precisavam acordar cedo, eles já tinham uma livre circulação dentro da cidade, eles tinham que comer, eles tinham moradia, eles tinham terra para cultivar, só que eles não poderiam abandonar a terra que eles receberam, porque eles tinham que pagar o que deviam. Então, era uma forma de fazer com que aquele grupo de imigrantes permanecesse naquelas terras. Já o sistema de colonato está relacionado com a vinda de imigrantes, que era assumida pelo governo das províncias estaduais, ou seja, com relação às províncias, era o governo que fazia essa parceria. O imigrante não vinha endividado. No sistema de colonato, o governo pagava as suas passagens, mas ele não tinha que retribuir, ou seja, ele tinha que pagar aquilo que o governo gastou com ele, diferente do de parceria. Parceria estava relacionado com grandes fazendeiros, sistema de colonato estava relacionado com os governos de províncias. Eles também recebiam a remuneração mensal ou anual, podiam plantar alimentos para sua subsistência, ou seja, seu sustento, e estavam livres para deixar a propriedade. Esse sistema era mais atrativo para os imigrantes e muitas colônias puderam prosperar, porque o governo percebeu o que dessas províncias? A partir do momento que eles começassem a colocar em prática regras exigindo que eles não abandonassem as terras, eles poderiam se tornar grupos rebeldes, participar de movimentos
e se apropriar do território totalmente e se tornar uma província ou derrubar o governo dessa província. Então, esses governos percebiam que precisavam ter esse apoio dos grupos de imigrantes. Então, mais uma vez, sistema de parceria, os fazendeiros, era que contratava esses imigrantes no seu país de origem, trazia eles, pagava sua passagem, deslocamento e hospedagem. Ao chegar aqui, davam as terras para eles cultivarem, mas eles não poderiam, esses imigrantes não poderiam abandonar as terras porque estavam endividados. Já o sistema de colonato, quem pagava todo o seu trajeto era o governo das províncias, porque eles tinham o objetivo de povoar as regiões, principalmente a região sul do Brasil. E esses imigrantes eles eram livres para deixar a propriedade a qualquer momento. Vamos observar, não só com relação ao Brasil, mas com relação a todos os países, dois pontos que são analisados com relação ao crescimento de população: natalidade e mortalidade. Por exemplo, no século XX, ocorria a alta taxa de natalidade e diminuía a taxa de mortalidade. Por que que isso acontecia? Porque os investimentos, os desenvolvimentos começaram a ajudar a essas populações, ou seja, a famílias principalmente carentes, a ter o seu sustento, a ter alimentação, a ter condições de comprar um remédio, comprar uma vitamina para o seu filho. Então, o que isso influenciou? Avanço tecnológico e agropecuária, frutas, criação de animais, geração de renda, melhorias nas condições sanitárias, saneamento básico, avanço na medicina, as pesquisas relacionadas com medicamentos e vitaminas, industrialização e infraestrutura, moradia, emprego, geração de renda. Então, tudo isso ajudou no desenvolvimento do crescimento populacional no século XX. Já no século XXI, mesmo tendo todos esses investimentos e o desenvolvimento da população está alto, no século XXI começou a se ter uma diminuição tanto na taxa de natalidade como na taxa de mortalidade. Ocorreu uma desaceleração desse crescimento da população. E por que que isso passou a ocorrer? Principalmente porque as mulheres passaram a entrar com mais frequência no mercado de trabalho. Então, essa diminuição ocorreu porque teve a taxa de fecundidade, isso quer dizer o quê? De gestação, maior participação da mulher no mercado de trabalho, aumento da utilização de anticoncepcionais por conta dos avanços da medicina, aumento da idade média de casamentos, isso quer dizer que os casamentos, eles ocorriam, mas as famílias não queriam ter um grande número de filhos, aumento da qualidade de vida exatamente pela questão de as mulheres entrarem no mercado e começarem a ter seu dinheiro, ajudarem os seus maridos, então a família ser reestruturada, avanço tecnológico na área da medicina, na área médica, onde ajuda essas mulheres a ter mais conhecimento sobre o seu corpo e planejar o seu filho no momento apropriado, e aí vem a utilização de anticoncepcionais e maior controle das doenças. Então, a modernização ajudou também no processo da população mundial. Em alguns países ela cresceu drasticamente, mas em outros eles usaram esses benefícios a seus favores. Para que vocês entendam, dentro do análise de natalidade e mortalidade, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele passou a assistir um crescimento populacional muito grande. E a sua queda de natalidade ela está muito relacionada com a diminuição da mortalidade e o aumento da expectativa de vida da nossa população. Por exemplo, na natalidade, existe um planejamento familiar, significa que as famílias elas planejam ter os seus filhos. Então, ao planejar, elas passam a ter um menor número de filhos, então passa a nascer poucas crianças. O aumento do custo de criação de filhos, eles percebem que para se ter um filho, você precisa ter uma renda específica, você precisa ter condições de manter aquele filho, então eles passam a ter esse planejamento. Participação da mulher no mercado de trabalho.
a mulher, ela passa a ter mais qualificação dentro de uma empresa, ela passa a participar melhor e muitas delas passam a planejar tudo. Quantos filhos querem ter, quanto ela deve ganhar, qual o custo que cada filho vai trazer para si, os métodos contraceptivos para o uso com anticoncepcionais e preservativos. Exatamente. Tudo relacionado com o planejamento familiar. As famílias planejam a sua estrutura familiar. Trabalho, quanto tempo quer ficar casada sem ter filho, a partir de quantos anos vai ter filho. Quando tiver o filho, qual vai ser a vida que ela quer dar para ele, se vai continuar morando nessa casa, se vai para uma casa maior, se vai estar em escola pública, escola particular. Então, planeja tudo com relação à sua família. Isso são famílias estruturadas que estamos se baseando. Agora, na mortalidade, por que diminuiu a mortalidade no nosso país? Por conta do avanço da medicina. Então, muitas mulheres, quando estão grávidas, por exemplo, já começam a fazer exames e descobrir se os seus filhos, mesmo ainda estando na barriga, vão nascer com alguma deficiência, vão precisar fazer algum acompanhamento, se precisa tomar algum medicamento durante a gestação. Então, o avanço tecnológico, o avanço moderno, facilita também na parte da medicina, porque vai ajudar os avanços científicos. Saneamento básico, muitas famílias, a questão da mortalidade que existia antes, era com base das crianças morrerem contaminadas porque não tinha saneamento básico. Então, algumas acabavam sendo picadas por insetos, acabavam morrendo, leptospirose, do xixi do rato, além da questão das bactérias que pegava dos lixos. Então, o saneamento básico ajudou nessa questão da mortalidade. Distribuição de medicamentos, principalmente no Brasil, com relação ao SUS, os postos de saúde, que ocorre essa distribuição de medicamentos. Construção de postos de saúde e hospitais, com relação a SUS, hospital público. Então, tudo isso foi ajudando o Brasil a ter uma melhoria na questão de impedir essa mortalidade de forma desregular que existia, diminuiu a taxa, e a natalidade, ou seja, nascimento de crianças, passou a ser bem estruturado. E de acordo com o desenvolvimento populacional, sendo analisada a taxa de natalidade e mortalidade, o Brasil ele está em quinto lugar entre os países mais populosos do mundo, ficando atrás apenas de quais países? China, que está em primeiro lugar, então é o país mais populoso, a China. Segundo país mais populoso, Índia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. E o Brasil, que está em quinto lugar, com relação ao país mais populoso do mundo. Mais uma vez, quais são os 5 países mais populosos? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E dessa forma, podemos perceber que o nosso país, por ser considerado o quinto mais populoso do mundo, ele tem regiões bem povoadas e já tem regiões pouco povoadas. Isso com relação ao nosso processo de colonização e formação do território. Por exemplo, os estados mais populosos do Brasil são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os 3 primeiros estão localizados na região sudeste, que foi a região de maior desenvolvimento econômico e populacional do Brasil, por conta do cultivo do café e por conta da exploração do ouro. Nosso quarto estado mais populoso, Bahia. Quinto estado mais populoso, Rio Grande do Sul. E você deve estar se perguntando, professora, e o Ceará? Ele está em qual colocação entre os estados? Ele é mais populoso ou menos populoso? Bem, o nosso estado, Ceará, ele é o 8º mais populoso do Brasil. Então, isso significa que estamos num processo de grande crescimento e de grande desenvolvimento populacional. Observe, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os 3 mais populosos, região sudeste. Bahia, o 4º, região nordeste. Rio Grande do Sul, o 5º, região sul. E por que ele esse estado é um dos mais populosos? Por conta do processo de imigração
nessa região. Alemães, espanhóis, holandeses, período que ocorreu principalmente o sistema de colonato, então conseguiu atrair um grande número de imigrantes para o nosso território. E os estados menos populosos por conta de estar localizado em uma região, que é a norte, pouco desenvolvida, pouco explorada economicamente, só nos últimos anos que ela começou a ter um crescimento e a sua população ainda considerada a outros estados são as menores. E a região norte também tem a questão de terras alagadas, vegetação, grandes florestas, então é um território também ainda muito preservado ambientalmente, principalmente com relação à floresta amazônica, que é uma área preservada, é uma área de proteção ambiental. Por isso que a região norte ela é pouco povoada, ou seja, pouco populosa. Quais são os 3 estados menos populosos do Brasil? Roraima, Amapá e o Acre. Então, são os 3 estados com menos população do nosso território brasileiro. Mais uma vez, são os 3 estados que têm o menor número de habitantes: Roraima, Amapá e Acre. E vamos encerrando por aqui mais um conteúdo de geografia, onde abordamos sobre a população brasileira, vimos o seu processo de miscigenação através dos povos nativos, que eram os índios, os escravizados, os africanos, e os imigrantes, os europeus e asiáticos. Vimos também de que forma ocorreu o processo da miscigenação dessa raça, com o povo pardo, mulato, cafuzo e caboclo, os imigrantes de que forma eles vieram para o nosso território e quais foram os 2 sistemas que fizeram parte do processo de formação dessa população no Brasil, sistema de parceria e sistema de colonato. Vimos também que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo e quais são os estados mais populosos do Brasil e os estados menos populosos. Explicamos tudo isso na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham compreendido. Qualquer dúvida que surgir, podem tirar no Class. Estarei lá à disposição de vocês. Até o nosso próximo encontro e tchau!